Você já imaginou ter seu dinheiro em uma moeda que não sofre influência nenhuma do governo, onde você consegue transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo, para quem que você quiser, da onde você estiver, sem ficar preocupado com o limite de transferência, sem ficar dependendo de banco, de casa de câmbio, sem ficar dependendo de horários de transação, sem ficar dependendo de regras do governo e principalmente uma transação super segura? Pois é, através das criptomoedas isso tudo é possível e é disso que nós vamos tratar hoje. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse lindo, maravilhoso e grandioso canal. E agora nós vamos bater mais um papo dessa série sobre o que são criptomoedas. Mas afinal, Bruno, o que é uma criptomoeda? Toda essa história, galera, começou lá em 2008 com a criação do Bitcoin, que é uma moeda digital criada por Satoshi Nakamoto. Como assim? Vamos falar isso um pouquinho mais pra frente. Para facilitar que as pessoas mandassem dinheiro de uma pessoa para outra, sem ficar dependendo de um banco, de uma instituição financeira, por exemplo. Como eu já disse no início do vídeo, você pode mandar dinheiro de onde você estiver, para onde você quiser, para quem você quiser, sem ficar seguindo regras de banco, de governo, e isso tudo em questões de segundos. Tenho certeza que muita gente já tentou fazer uma transferência, o banco não permitia, por causa do limite, extrapolava o limite de transferência diário. Às vezes você quer fazer uma transferência, já é à noite, a transferência só consegue fazer no dia seguinte. Dependendo do horário do dia, o limite é maior, o limite é menor. Dependendo se você quer fazer uma transferência grande, tem que fazer o cadastro daquela conta no banco, demora 3 tantos dias para aprovar. Não, meu amigo, eu quero fazer agora, é na hora. Pois é, através das criptomoedas, você não passa por nenhum desses perrengues. E além disso, uma das coisas que o Satoshi Nakamoto quis resolver, um dos problemas que ele quis resolver, foi precisar não ficar dependendo mais das moedas fiduciárias. Mas afinal, Bruno, o que é uma moeda fiduciária? Fiduciária vem de fé, confiança. A fé que você tem no governo, no Banco Central daquele país, ou naquela entidade responsável pela emissão das moedas do país. Hoje, galera, essas instituições, elas emitem as moedas do jeito que elas querem, sem limite de emissão. Pois lá em 1971, Richard Nixon, até então presidente dos Estados Unidos, ele quebrou o Tratado de Bretton Woods, que era um tratado que fixava o lastro do dólar em ouro, ou seja, o valor da quantidade de moedas que podia circular na economia tinha que ser referente ao valor que eles tinham de ouro em reserva. Ou seja, não pode sair emitindo moeda a rodo, porque você precisa ter ouro como garantia, como lastro para emissão daquelas moedas. Só que em 1971 ele cancelou esse tratado e cancelou essa regra de ter necessidade de ter lastro. Ou seja, a partir daí, o lastro nada mais é do que a confiança que nós temos no nosso governo. E que confiança é essa? Pois é, só que isso aí gera diversos problemas. Um deles é a inflação. E é exatamente o que a gente está sofrendo agora pós-Covid. Como assim? Quando a gente emite muita moeda e aumenta a quantidade de moeda circulante na economia, igual aconteceu nos Estados Unidos agora com o Covid, eles imprimiram muito dinheiro e começaram a distribuir porque estava todo mundo trancado dentro de casa e não podia trabalhar. Só que quando você emite e aumenta a oferta de alguma coisa, é a lei básica da oferta e da demanda. Se você aumenta a oferta de alguma coisa, tem excesso daquela coisa na economia, ou seja, o que acontece? A oferta é maior do que a demanda, às vezes o preço cai. Se a oferta aumenta, aquele item fica mais barato. Quando um item é mais escasso e tem gente demandando para aquele item, as pessoas estarão dispostas a pagar mais caro, porque tem menos daquilo na economia. Só que quando tem muita coisa daquele objeto em si, isso não necessariamente só de moeda, eu estou falando de qualquer coisa, estou falando da lei da oferta e da demanda, quanto mais oferta tem, menos vale. E é exatamente isso que acontece com os nossos governos, que ficam emitindo moeda a rodo aí simplesmente para ficar tapando buracos. Só que acontece, com isso o dinheiro vale cada vez menos. Então, Satoshi Nakamoto, além daquele problema de poder transferir dinheiro para quem quisesse, da hora que quisesse, de onde tivesse, em qualquer valor, com a criação da sua criptomoeda, que foi o Bitcoin, ele também tentou resolver esse problema da emissão sem muito parâmetro por parte dos bancos centrais. O que ele fez? Ele limitou a quantidade de emissão do Bitcoin em 21 milhões de moedas, ou seja, pode acontecer o que for que não se consegue emitir mais moedas do que esse número exato de 21 milhões. Na verdade é 20,99999. Ou seja, enquanto o governo está emitindo mais dólares, mais reais, aumentando a quantidade de moeda circulante na economia e essas moedas valendo cada vez menos, o Bitcoin, como ele é um item escasso, presta atenção comigo, como ele é um item escasso, ou seja, ele tem limite, com o passar do tempo vai ter cada vez menos Bitcoin circulante na economia. Então, com o Bitcoin não tem problema de você comprar o Bitcoin e ele valer cada vez menos. Então o Satoshi resolveu criar uma moeda digital
com limite de emissão, ou seja, não pode sair emitindo do jeito que quer. Logo, na teoria, o Bitcoin sempre tenderá a se valorizar, pois é um ativo escasso. Porém, nem todas as criptomoedas são assim, e nos próximos vídeos nós vamos aprofundar esse assunto aí, beleza? Então, Satoshi Nakamoto, a partir das criptomoedas, conseguiu resolver problemas reais que nós temos no mundo real, com pessoas reais, só que com a solução digital. E para você entender um pouco mais como isso funciona, a gente vai falar um pouco mais da parte técnica, da parte computacional que envolve esse assunto. Então, bicho, criptomoeda, o que é criptomoeda? É uma moeda digital ou virtual, cuja segurança é garantida por meio de criptografia. Como assim, Bruno? Pode ficar tranquilo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E esses métodos criptográficos é o que torna impossível de falsificar essas moedas. Muitas criptomoedas são mantidas em redes descentralizadas, baseadas em tecnologia blockchain. E esse é um assunto que demanda um pouco mais tempo que nós vamos desenvolver nos próximos vídeos. Pode ficar tranquilo. Mas o importante entender e o que acontece é que as criptomoedas, elas não são emitidas por um ente central. Elas não são controladas por uma autoridade, por exemplo. Como são as nossas moedas fiduciárias, né? Que são emitidas pelo nosso governo, pelo Banco Central. E isso, teoricamente, faz com que as criptomoedas sejam imunes à interferência governamental ou de algum tipo de manipulação. E como eu já disse, uma das principais vantagens das criptomoedas é essa transferência de valores de maneira rápida, segura e sem a necessidade de ficar seguindo muita regra, horário, limite. Porém, tem uma desvantagem grande nesse mercado ainda por ser um mercado muito novo, que é a grande volatilidade. E o que acontece é que muita gente entra nesse mercado em euforia, sem entender como as coisas realmente funcionam e acaba sofrendo um pouco com essa volatilidade. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai tratar muito disso aqui no canal. Beleza? E aproveitando que está engajado, vamos seguir aquele velho e bom jogo do YouTube. Clique embaixo, curte, compartilha, se inscreva no canal, faça aquele velho e bom comentário. Pô, Brunão, tô entendendo o que é criptomoedas, mas relaxa que ainda não acabou e vou aprender esse negócio e ganhar dinheiro investindo nas criptomoedas. Então bora lá. Apesar disso tudo que eu falei, apesar da volatilidade, apesar de ser um mercado muito novo, a gente pode olhar esses pontos por outra ótica. Pô, é um mercado novo, significa que tem um potencial muito grande de crescimento. É um mercado muito volátil. Se a gente souber o que está fazendo, a gente consegue ganhar muito dinheiro nessa volatilidade. Logo, se souber o que está fazendo e fizer do jeito certo, é um mercado que pode te proporcionar altos lucros e diversas possibilidades de bons investimentos. Pois é isso aí. Se você quiser se aprofundar mais nesse mercado, assista o próximo vídeo que eu vou botar aqui em cima para a gente dar continuidade a essa série sobre esse mercado gigantesco que é o mercado de criptomoedas. É isso aí, galera. Sucesso, sorte a todos sempre. Espero que tenham gostado. Nos vemos no topo. Clique aqui embaixo, curte, compartilha aí. Até a próxima. Valeu!